Querido espectador, bem-vindo ao canal Palavra de Fé. A vida é feita de ciclos. Há tempos de celebração e tempos de lágrimas. Há momentos em que tudo flui com facilidade e outros em que cada passo parece um desafio insuperável. Mas a Palavra de Deus nos ensina uma verdade poderosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 126 nos conduz por três realidades fundamentais da caminhada com Deus: o passado de glória, o presente de crise e o futuro de promessa. O que isso significa? Significa que o Deus que já fez maravilhas no passado continua agindo no presente e garante um futuro de restauração. Lembre-se do povo de Israel. Eles haviam sido libertos do cativeiro babilônico. O milagre era tão grande que parecia um sonho. Eles riam, cantavam, testemunhavam que grandes coisas o Senhor havia feito. Mas a vida nem sempre é uma linha reta. Depois da alegria veio o tempo da sequidão, da luta, da crise. E não é assim também conosco. Há dias em que tudo parece estar no lugar e outros em que enfrentamos desertos de incerteza. Mas o Salmo nos ensina que, mesmo nos dias difíceis, Deus está preparando algo novo. O presente pode ser de crise, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Quando o salmista clama, faze-nos regressar, Senhor, como as correntes do Negueb, ele está pedindo um milagre. O Negueb era um deserto árido, seco, sem vida. Mas quando a chuva vinha, ele se transformava em um rio caudaloso, trazendo fertilidade e esperança. Talvez hoje você esteja atravessando um deserto. Talvez sua oração pareça sem resposta, mas a palavra nos garante: Deus pode transformar sua sequidão em rios de vida. O mesmo Deus que restaurou Israel, que abriu o Mar Vermelho, que fez maná cair do céu, é o Deus que está no controle da sua vida hoje. E então chegamos à promessa do Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus vê cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada batalha travada na alma. Quer dizer que sua dor não é em vão. Na Bíblia, vemos isso repetidamente. José chorou na prisão antes de ser exaltado no Egito. Ana chorou diante do altar antes de segurar Samuel nos braços. Davi chorou no deserto antes de sentar no trono. E Jesus? Ele chorou no Getsêmani antes da ressurreição. A semeadura pode ser difícil, mas a colheita virá. Pode parecer que nada está acontecendo, mas no tempo certo, no tempo de Deus, você voltará trazendo os feixes da sua colheita. E aqui está algo fundamental. Todos nós somos semeadores, não apenas de projetos e sonhos, mas da própria palavra de Deus. Quando plantamos fé, colhemos milagres. Quando plantamos oração, colhemos respostas. Quando plantamos amor, colhemos transformação. Então eu te pergunto, o que você tem semeado? Você tem perseverado mesmo em meio às lágrimas? Tem confiado que Deus ainda está escrevendo sua história? Porque uma coisa é certa, Ele nunca deixa uma semente cair em terra sem propósito. Se hoje você está chorando, não perca a esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está restaurando a sua sorte. Ele está transformando o seu pranto em cântico e a sua dor em testemunho. Creia nisso. Quem semeia chorando, voltará cantando de alegria. Querido espectador, se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais conteúdos como este e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Até o próximo encontro.